Olá, boa noite. Hoje vai começar a última live dessa jornada da Lei da Atração. Hoje eu vou falar para vocês o último pilar para vocês manifestarem o sonho de vocês. Então hoje eu quero dar uma... Olá, boa noite. Eu quero falar para vocês o seguinte, né? O que a gente viu até agora? Quais foram os pilares que a gente viu até agora para a gente estar co-criando a nossa realidade, para a gente estar manifestando nossos sonhos na nossa realidade? O primeiro pilar que eu compartilhei aqui com vocês foi você visualizar os seus sonhos nos mínimos detalhes. Como eu falei para vocês antes, se vocês não sabem para onde vocês estão indo, qualquer caminho serve, né? Se você está lá usando o seu GPS, oi Bia, oi Lady... Se você está lá usando o seu GPS e você não coloca o destino final, você não tem uma rota para ir. Então, o primeiro passo da Lei da Atração, o primeiro pilar é você saber o que você quer e saber nos mínimos detalhes. Eu passei 2 exercícios para vocês, eu espero que vocês tenham feito, porque são exercícios que sem isso, sem essa primeira etapa, você não vai ter um direcionamento, você não vai ter a energia necessária para manifestar os seus sonhos. Então, o primeiro pilar é você saber o que quer e saber o que quer em detalhes. Então, esse é o primeiro pilar que eu compartilhei com vocês. O segundo pilar que eu compartilhei com vocês, para vocês saírem do desejo e manifestarem na tua realidade aquilo que vocês querem, é saber quais são as crenças limitantes que estão rodando a sua programação. Porque tudo aquilo que está no seu subconsciente, que representa 95% da sua programação, está atrapalhando você se é uma crença limitante. Vamos supor, você quer ser rica, né? Você quer muito ser rica, mas você cresceu num ambiente que todo mundo falava assim, rico não vai para o céu. É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vocês já ouviram isso? Gente, eu já ouvi isso quando eu era criança, né? Meus avós, né, muito religiosos, falavam isso. E aí o que acontece? Se você absorve essa crença sem ter um pouco de crítica em relação a isso, né? De falar, não faz sentido isso. Você vai absorver e vai para o seu subconsciente. E aí quando vai para o seu subconsciente, você cresce e por mais que você queira muito ser rica, né? Você quer muito, muito, muito ser rica. Só que o que vai acontecer? O seu subconsciente está falando assim para você, rico não vai para o céu. É muito difícil ser rico, né? Rico é sujo, todo rico faz coisa errada, né? Aí se você tem essas crenças dentro de você, por mais que você queira ser rica, né? Por mais que você queira ganhar dinheiro, você vai se livrar do dinheiro inconscientemente. E isso para qualquer área da tua vida, né? Se você tá querendo muito um namorado, um marido, uma família, e você tem uma crença de que homem é tudo igual, que todo mundo trai, que não dá pra confiar em ninguém, o que acontece? Por mais que você queira um relacionamento, a sua crença, o seu subconsciente está rodando uma programação errada. Por isso que o segundo pilar é você eliminar as crenças limitantes e substituir por afirmações positivas, né? Realmente isso funciona. Eu já substituí várias crenças limitantes na minha vida por afirmações positivas e hoje eu sou uma pessoa sortuda, porque eu falei pra mim, eu sou sortuda. Então hoje eu sou uma pessoa sortuda, hoje tudo vem a mim com facilidade, tudo que eu penso eu crio, porque eu decidi, né, ter a persistência de repetir todos os dias pra mim essas novas verdades, né, essas novas afirmações. Então esse foi o segundo pilar, o pilar das crenças limitantes e afirmações positivas. O terceiro pilar da Lei da Atração, porque a gente está construindo aqui nossa base. A nossa base para quê? Para a gente ver o nosso sonho aqui na nossa realidade. Para a gente, de fato, cocriar a nossa realidade, nossos sonhos. Então, o terceiro pilar que eu falei aqui para vocês foi de limpeza de memórias. Sem limpar as memórias, a gente não consegue vibrar na frequência dos nossos sonhos. É praticamente impossível. Porque o nosso sonho, ele vibra aqui em cima. Como eu falei pra vocês ontem, o nosso sonho ele vibra aqui em cima. O que é aqui em cima? É onde você já tá feliz, onde você já tá grata, onde você já se sente abençoado. É onde tudo já acontece. Então você já está feliz. Só que não tem como você vibrar aqui em cima se você tá se sentindo triste, amargurada, se você tem raiva de alguém, se você não perdoa as pessoas que te feriram, né? Se você carrega essa coisa ruim dentro de você. Se você ainda tá vibrando aqui embaixo, você não está vibrando na frequência dos seus sonhos. Por isso que o terceiro pilar é a limpeza de memórias. É para você sair dessa frequência negativa baixa e ir subindo na escala vibracional. Foi isso que a gente falou no terceiro pilar, limpeza de memórias. Por isso que limpar as memórias, né, com a técnica do Ho'oponopono, é tão importante, porque você vai começar a elevar a sua vibração
para começar a vibrar na frequência dos seus sonhos. Foi o que eu falei ontem, quarto pilar da lei da atração, a vibração. A gente só consegue manifestar os nossos sonhos quando a gente está alinhado vibracionalmente naquele sonho. E o que é isso, Gabi? Pensa o seguinte, você quer muito ser rica, né? Você quer muito ser rico, você quer um namorado, você quer viver uma vida de abundância. Mas você está se sentindo o quê? Triste, você é ingrata por tudo que já tem, né? Você fica reclamando de tudo. Você é aquela pessoa que vê só o problema em cada coisa que acontece, só vê o lado ruim, né? Você não, isso, gente, é um treino, né? A gente tem que treinar a nossa mente para ver o positivo nas situações. Eu vou dar uma dica aqui preciosa para vocês, tá? Porque como eu falei na primeira live, eu não tive um início fácil, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, meus pais faliram, meus pais se separaram, foi uma separação difícil. A gente saiu de escola particular para uma escola pública, saímos de um condomínio fechado para morar num bairro super ruim em São Paulo. Então, assim, eu tô falando para vocês com propriedade, porque eu saí de uma situação onde tudo aqui fora estava contra a minha realidade. Mas quando eu comecei a aplicar o que eu estou ensinando aqui para vocês, e foram 17 anos de estudo, né? Não foi 1 ano, 2 anos, não. Foram 17 anos estudando, colocando em prática e tendo resultados. Então eu saí de uma situação onde estava muito difícil, estava muito desfavorável, para uma situação hoje onde eu moro na Europa, que era o meu sonho, estava lá no meu quadro dos sonhos. Eu queria morar num país que falasse inglês, podia ser Estados Unidos ou Europa. Era bem específico, que é o primeiro pilar. Você tem que saber o que você quer saber em detalhes. Hoje eu trabalho numa multinacional americana, também na Europa. E também coloquei no meu quadro dos sonhos, fiz a minha carta, que eu ensinei aqui para vocês nesses 4 dias, né, que eu já falei aqui, todos os passos para vocês cocriarem a realidade. Fiz a minha carta, falei que ia mandar um currículo, mandei um currículo e hoje eu trabalho na mesma empresa que eu trabalhava aqui no Brasil, lá na Holanda. E isso, gente, são pequenas coisas, porque eu criei tantas coisas mais, né? Eu acabei de postar aqui nos meus stories pra vocês. Eu tive mais uma cocriação, né? Que eu vou falar no final dessa live. Mas, assim, tudo o que eu cocriei na minha realidade, saindo do zero, né? Eu até falo que é um pouco menos do zero, é um pouquinho abaixo do zero, porque realmente estava muito difícil, né? Se você for pensar, naquela época a gente não tinha dinheiro para pegar ônibus, minha mãe tinha perdido o carro, sabe aquela história bem complicada? E eu tô falando isso pra vocês porque talvez hoje você esteja vivendo uma situação onde não tá legal, né? Que não tá uma situação favorável. E aí você fala assim, não, mas pra você funciona porque tua vida é mais fácil. Mentira! Funciona pra todo mundo. Se você segue esses passos, se você segue cada um desses pilares que eu tô comentando aqui com vocês, que eu tô explicando, vocês vão cocriar a realidade de vocês, né? As minhas seguidoras me mandam muito depoimento, as minhas alunas me mandam depoimento. Eu vivo na minha vida, eu não estou compartilhando aqui com vocês uma coisa que eu não pratico. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu pratico e que eu tenho resultados, né? Então, o quarto passo que eu falei ontem era o quê? Quarto pilar, para você manifestar os seus sonhos. Você precisa vibrar na frequência daquilo que você deseja. E o que é isso, né? Vibrar na frequência do que eu desejo, vibrar na frequência do que eu desejo. Gente, é simples. Como você estaria se sentindo se você já tivesse tudo aquilo que você tanto quer? É exatamente assim que eu acordo todos os dias de manhã. Quando eu tenho um sonho novo, quando eu quero criar alguma coisa, eu penso naquilo, eu sigo o primeiro pilar, que é saber o que quero e saber em detalhes. Eu analiso se eu tenho alguma crença limitante que está me bloqueando. Aí eu pratico a afirmação positiva, né? Eu fico praticando. Faço a limpeza de memórias, porque se tiver alguma coisa que eu quero manifestar e tá demorando, tem alguma memória ali para limpar. Faço a limpeza de memórias, me alinho vibracionalmente na frequência dos meus sonhos, né? Ou seja, Gabi, como você estaria se sentindo se tudo que você mais deseja já fosse real agora? Ah, eu estaria me sentindo feliz, agradecida, me sentindo abençoada, né? Eu estaria, uau, celebrando. É assim que eu me sinto quando eu penso num sonho novo. É assim que eu me sinto em relação a esse sonho. Então é isso que eu quero ensinar aqui pra vocês. Eu acordo todos os dias de manhã, gente, como se todos os meus sonhos, né, como todas as minhas rezas, né, minhas orações já tivessem sido realizadas. Então, eu aprendi, de fato, a pedir para Deus, né, a pedir para o universo. Você não pede assim, ó, ai, pelo amor de Deus, eu quero muito dinheiro porque eu tô aqui nessa miséria. Não é assim, né? Você já pede como? Agradecendo.
Meu Deus, muito obrigada pelas oportunidades que você cria todos os dias para mim. Eu sei que tá chegando. Agora, pode ainda não estar do jeito que eu tanto quero. Não tem problema. Eu vou continuar em direção aos meus sonhos e aquilo vai se manifestar na minha realidade. E essa é a aula de hoje. Esse é o 5º pilar, que é o soltar. E eu quero trazer esse pilar para vocês, do soltar, porque às vezes fica meio confuso, né? Ah, o soltar é o quê? Eu seguir os outros passos, né? Eu pedir para o universo e aí eu sento nessa cadeira e não faço mais nada. Não é isso. O soltar é o oposto disso. O soltar, gente, eu vou explicar para vocês aqui hoje o que é o soltar. Soltar, primeiro, é ter fé. Então, assim, soltar é ter fé. E o que é ter fé, né? O que é ter fé? É você acreditar naquilo que ainda você não está vendo, né? Isso é ter fé. Então, você tem lá a sua visualização, você imagina o que você tanto deseja. Você ainda não está vendo nesse plano físico, mas ter fé é exatamente isso. É acreditar naquilo que você não está vendo, é acreditar na sua visualização. E quando você sabe como funcionam as leis universais, quando você sabe como funciona o universo, você passa a ter mais fé, você passa a fortificar a tua fé. Eu até falo no meu curso que quando você começa com coisas pequenas e vai, à medida que você vai ganhando confiança daquilo, eu quero cocriar hoje um chocolate, eu quero cocriar um café, eu quero cocriar um presente, você vai crescendo, você vai realmente fortificando a tua fé. Porque às vezes no começo pode ser difícil para você cocriar uma casa na Europa, mas se você começar com um chocolate que alguém te dá de presente, por exemplo, talvez para você seja mais fácil. Ou então você nem quer uma casa, quer um iate. E aí cada um vai medindo isso, né? O que eu quero e o que eu não tenho, seguindo os passos que eu falei anteriormente. Tudo o que você quer na sua realidade, né? Você quer um relacionamento, você quer emagrecer, você quer ter uma família, você quer prosperidade, você quer um emprego novo, qualquer coisa que você quiser. Seguindo esses 5 pilares, você manifesta, tá? Não é uma área específica, todas as áreas da sua vida. Autoestima, amor próprio, tudo aquilo que você quiser, você manifesta, tá? Então, assim, primeiro ponto do soltar aqui é ter fé. Aí você fala assim, Gabi, mas ter fé. Mas o que é ter fé? Gente, além de você acreditar naquilo que você não tá vendo, é você continuar independente das dificuldades. Porque o caminho do sucesso, o caminho da realização, ele não é uma linha reta, né? Crescente, assim. Tem altos e baixos, né? Você vai encontrar alguns desafios no caminho. E isso é normal, né? Todos os meus sonhos que eu já realizei tiveram desafios no caminho. Mas quando você tem fé e você tem um desejo ardente, ou seja, que eu expliquei no primeiro pilar, o seu desejo ele tem que ser seu, né? Eu já expliquei como é que faz para entender como é que o desejo é seu ou não, para identificar isso. Mas se o desejo é seu, aquele desejo do seu coração é um desejo ardente, aquilo que você quer de verdade, né? Quando você ignora o que teu marido quer, o que tua mãe quer, o teu pai quer, os vizinhos, os amigos, é um desejo seu, é aquilo que arde no teu coração. E quando você tem esse desejo ardente, e você visualiza aquilo, e você tem a fé, ou seja, você acredita que vai acontecer. Você acredita, tem fé, você tem fé. O que é fé? É acreditar naquilo que você ainda não pode ver. Você vai se direcionando no seu sonho, você vai agindo em direção ao teu sonho, e independente do que aconteça aqui na realidade, você continua focando na sua visualização do seu sonho já realizado. E aí você, invariavelmente, você vai manifestar na tua realidade. Então, o soltar sim é ter fé. Segundo ponto aqui, o soltar também é agir, né? Não é só, igual eu falei, sentar no sofá e esperar, porque eu visualizei, porque eu me alinhei na frequência e eu vou esperar as coisas caírem do céu. Não, né? Tem até um filme que eu já assisti que a mulher falava assim, ó, o cara ficava pedindo todo dia, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria. Aí ele pedia pra estátua, né? E ele ficava lá na estátua, eu quero ganhar na loteria, jogava as moedinhas lá, né, na Itália, jogava as moedinhas, eu quero ganhar na loteria. Aí um dia a estátua entrou, né? Ela teve vida e falou assim pro cara, pelo amor de Deus, jogue na loteria. Então, por mais que você queira uma coisa que pode ser, tipo assim, uma loteria, você tem que agir de alguma forma, né? Pelo menos comprar o bilhete da loteria, né? Porque as coisas não caem do céu, você tem que agir. Então, o segundo ponto do soltar é agir, né? Você vai ter que agir. Não é aquela história de, a lei da atração é mística, Não, lei da atração também é ação. Só que qual é a ação que você vai tomar? Qual que é o tipo de ação
que você vai ter que ter quando você está alinhada nessa frequência dos seus sonhos, quando você já sabe os passos para cocriar a realidade. Você vai agir num sentimento positivo. Você não vai agir naquele negócio de ai, pelo amor de Deus, eu preciso conseguir. Ai, tô desesperada, tem que dar certo. Não! Se você seguir os pilares que eu falei anteriormente, né? Você sabe o que você quer. Você limpou suas crenças. Você já limpou suas memórias. Você está lá vibrando na frequência dos seus sonhos. Gente, se você está vibrando na frequência dos seus sonhos que eu falei ontem, como que você estaria se sentindo se já fosse real? Feliz, grata, abençoada. Aí você age com esse sentimento. Você age dessa forma, com um sentimento positivo. Então você vai trabalhar muito. Lei da atração não é sentar no sofá e não fazer nada. Não, inclusive, gente, a lei da atração, você tem que agir nem que seja uma simples meditação. Nem que seja uma simples meditação. Porque as pessoas ignoram esse passo. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando, né, Vanessa? E a ação que eu tenho dificuldade. Vamos falar sobre isso hoje. Me fala qual é a área que você quer manifestar, porque aí eu vou dar um exemplo dentro dessa área sobre a ação que você tem que tomar. A Jane, eu tenho dificuldade em crer porque quando eu tô bem, tô acreditando. Vê alguma coisa e desanima de novo. Perfeito, Jane, é isso que eu tô falando. Quando você tem um sonho, se você quer muito alguma coisa, né? Aqui é o primeiro pilar, você sabe o que você quer. Se você quer muito alguma coisa, né? Você quer muito, muito, muito. Quando você encontra uma dificuldade, eu vou falar o que eu faço na minha vida. Quando eu encontro uma dificuldade, eu não olho essa dificuldade e falo assim, ai, desanimei. Não, eu olho essa dificuldade como uma preparação para eu chegar no meu sonho, nossa, 1000 anos-luz. Porque eu encaro assim, tudo que está acontecendo está me preparando para a minha vida dos sonhos. Tudo, absolutamente tudo. Então pode parecer que deu errado. Não, é um redirecionamento de rota. Na verdade, o universo, o Deus do universo, o que ele faz? Ele sabe onde você quer ir. Se você segue os pilares que eu estou compartilhando aqui, né? Desde o início você sabe. Eu sei o que eu quero, eu tô limpando minhas crenças limitantes, né? Tô limpando as minhas memórias, eu tô me vibrando lá no alto, né? Eu tô me alinhando vibracionalmente na frequência dos meus sonhos. Se você segue esses pilares, você está alinhada com o teu sonho. E se acontece alguma coisa que não está de acordo, né? Tipo um desafio, uma coisa que deu errado, tá tudo certo. Porque se você confia, se você sabe as leis do universo, se você estudou, se você tem um conhecimento, tudo o que está acontecendo está te redirecionando para a vida que você deseja. Eu vou falar aqui para você uma história bem curtinha. Quando a gente estava querendo cocriar a nossa casa lá na Europa, o que aconteceu? Eu olhei na rua, né, eu estava andando, estava eu e meu marido andando de bicicleta, aí eu olhei na rua e falei assim, pro meu marido, falei, Pedro, eu gostei daquela casa ali. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, Gabriela, aquela casa nem tá à venda, aquela casa é muito pro nosso bico. E de fato a casa era muito mais cara do que a gente podia pagar naquele momento, e a casa não estava à venda de fato, né? Então beleza, a gente queria comprar uma casa, aquela casa que eu queria, que eu já sabia o que eu queria, então eu escolhi a casa, ela não estava disponível e a gente não tinha o dinheiro necessário. Tudo bem, até aí não importa, por quê? Porque eu sei as leis universais, eu sei como cocriar a minha realidade, que é o que eu tô compartilhando aqui com vocês. Primeiro passo é saber o que quero, beleza, já sabia. E meu marido já sabe, né? Quando eu falo alguma coisa que eu quero, ele já fica assim, nossa, lá vem a bruxa. Porque realmente funciona depois. E aí, o que aconteceu? Isso foi mais ou menos em agosto de 2020. E aí, a gente estava lá tentando procurar na imobiliária uma casa para comprar e tudo mais. E a gente até achou uma casa, né? Uma casa legal, bonita, tal, dentro do nosso orçamento. Só que não era a casa dos meus sonhos. Não era a casa dos meus sonhos. A casa dos meus sonhos era aquela que eu tinha visto. E aí meu marido falou, vamos ver? Aí eu falei, vamos ver. Aí a gente chegou lá, né, com o corretor, tal, chegamos para os donos. Eu não era a casa dos meus sonhos de fato, mas era muito boa. Meu marido falou, vamos fazer uma proposta? Eu falei, mas putz, e se aceitar? Se aceitar, a gente vai comprar uma casa que eu não tô gostando tanto. Ele falou, não, mas a casa é muito boa, porque ele tava contra mim, né? Ele falou, Gabi, aquela casa é impossível, nem tá à venda, não viaja, né? E aí eu falei assim, bom, eu sei como funcionam as leis universais, eu sei como cocriar a minha realidade. Então, eu nem discuto mais. Eu sei os pilares, né? Eu sei o que eu quero, eu limpei crenças limitantes, limpei minhas memórias
e vibrei na frequência dos meus sonhos. Então, quando eu visualizava a minha casa, eu visualizava aquela casa que eu queria, né? Eu tinha já desenhado no joguinho The Sims. E aí meu marido foi lá, a gente foi na casa e a gente fez a proposta, né? Daquela casa que eu não queria. O que aconteceu? Não deu certo. A gente não foi aceito, não funcionou, eles escolheram outro casal e não deu certo. E naquele momento meu marido ficou até triste, ele falou, putz, olha lá, uma casa tão legal, né, dentro do orçamento, não sei o quê. E eu falei, Pedro, relaxa. Por que relaxa? Era um desafio, era uma coisa complicada. Só que, e no meio da pandemia ainda, né? Então assim, tava tudo meio contra a gente. Só que o que acontece? Quando você sabe as leis universais, quando você sabe quais os pilares você tem que seguir, você tem confiança. E eu já tinha feito isso diversas vezes. Então parecia uma coisa contrária, né? Tinha dado uma coisa errada. Aí, quando foi em setembro, né? Setembro, outubro, o que aconteceu? Meu marido me dá um grito do quarto e fala assim, Gabi, aquela casa que você falou na rua está disponível para venda. Na hora, eu comecei a gargalhar, porque eu falei assim, não é possível. E a gente só tinha visto a casa por fora, né, que eu já tinha amado. Na hora que eu fui ver no site da imobiliária, as fotos por dentro, eu fiquei, assim, embasbacada. Porque eu falei, meu Deus do céu, essa casa é realmente a minha casa dos sonhos. E era a casa, gente, do joguinho do The Sims. Aquele joguinho que você desenha. Eu tinha desenhado essa casa em abril daquele mesmo ano, de 2020. E em setembro, quando eu fui olhar todos os cômodos da casa lá dentro, era exatamente o que eu tinha desenhado. A cor da janela, o corredor, o número de quartos, o que tinha lá fora, absolutamente tudo. Então, assim, seguindo o quê? Os pilares que eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu sabia o que eu queria, limpei memórias, fiz Ho'oponopono, né? Elevei minha vibração, eu vibrei todo momento na frequência dos meus sonhos. Tava dando errado? Tava, mas não tinha problema. E, gente, foi na época da pandemia, onde todas as casas estavam com os preços lá no alto, tava difícil de comprar, tava, assim, uma confusão. E o que eu fiz? Independente da situação atual, independente do que estava acontecendo aqui fora, eu não me apeguei na situação aqui fora. Porque exatamente, quando você sabe como funcionam as leis, você não se apega à situação atual, você não fica preso ao que está acontecendo, você só foca no seu sonho realizado e eleva a tua vibração. Porque quando você eleva a sua vibração, você passa a vibrar numa outra frequência, você passa a ouvir uma outra música. Foi o que eu falei ontem, né? Quando eu tava lá ouvindo o rádio ele tá aqui. Você tá ouvindo uma música clássica. Você quer ouvir um rock? O que você faz? Você pega esse rádio e põe lá na sala, na cozinha, no banheiro? Não. No mesmo lugar, você acessa uma nova frequência. E aí você ouve uma nova música. E é exatamente isso que eu ensino. É exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Que quando você acessa uma nova frequência, você cria uma nova realidade. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, no momento que a realidade aqui não estava favorável, os preços aumentando, pouca casa disponível, a casa que eu queria nem estava à venda, o que eu fiz? Vibrei na frequência dos meus sonhos. Independente do que está acontecendo aqui fora, eu foquei no meu sonho já realizado. Então, o soltar, vamos agora voltar para o soltar. O soltar é sim agir, né? O que eu fazia diariamente? Todos os dias eu fazia minha rotina da cocriação. Eu acordava de manhã já agradecendo, elevava a minha vibração, fazia minha meditação de visualização, porque o agir, gente, nem que seja uma simples meditação. Isso também é agir, né? Você age trabalhando, você age se dedicando, né? No meu trabalho eu estava me dedicando muito. Eu ganhei nessa época 2 aumentos nesse período e foram aumentos que foram super necessários para conseguir a hipoteca do valor que a gente precisava. Enfim, tudo foi conspirando e a gente comprou a casa. Sendo que a gente não tinha ainda contrato de trabalho, que a gente trabalhava na Holanda menos de 1 ano. E para quem conhece como funciona, o contrato de trabalho só é dado depois de 1 ano de casa, né? 1 ano de trabalho. Então a gente não tinha contrato de trabalho, a casa não estava à venda, não era para o nosso bico de fato e hoje a gente mora na casa dos nossos sonhos. Então é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu quero que vocês também vivam os sonhos de vocês em todas as áreas, não só em uma área. Então o soltar, né? Primeira coisa que eu falei, ter fé. Soltar é ter fé. É acreditar naquilo que você ainda não está vendo. É o primeiro ponto do soltar. Segundo ponto do soltar, agir, agir. Nem que seja uma simples meditação. Quem que aqui medita todo dia?
Eu duvido que vocês meditem todos os dias, porque eu tenho dificuldades de colocar esse novo hábito na minha rotina. Por quê? Porque você tem que ter a disciplina de acordar todos os dias. A primeira coisa que você faz é meditar, né? Você se conectar com o seu sonho já realizado. Então, assim, isso é uma ação, né? Você vai lá e visualiza, você impressiona o teu cérebro que aquilo já é real no momento presente. E aí você vai atraindo aquilo para a tua realidade. Então, soltar é ter fé, soltar é agir, tá? Isso não tem como você co-criar uma realidade com ansiedade, com aquela, não, precisa acontecer, e precisa acontecer logo, precisa acontecer no meu tempo. Isso não vai funcionar de nada, né? Isso bloqueia, isso paralisa a cocriação. Isso realmente paralisa a função de onda, né? Então, assim, não funciona você ter ansiedade. A ação, ela tem que vir junto com um sentimento positivo, né? Porque sem esse sentimento positivo, sem um sentimento... Por que o sentimento? Por que eu falo tanto do sentimento? Porque a lei da atração nada mais é do que a lei da vibração. O universo, gente, ele não entende português, inglês, espanhol, ele não entende. A única coisa que o universo entende é a nossa vibração, é aquilo que a gente está vibrando. Então, quando você, igual eu falei pra vocês, quando você faz uma oração, quando você pede pra Deus, fala assim, pelo amor de Deus, não aguento mais essa situação, não aguento mais estar solteira, não aguento mais estar vivendo isso. O que você está vibrando pro universo? Como é que você está se comunicando? Porque o universo só entende a nossa vibração. Como que você está se comunicando? O que ele está entendendo? Ele sempre manda mais do mesmo. Então, se você está vibrando na escassez, na falta, na angústia, o que ele está fazendo? Opa, se ela está vibrando nisso, é porque ela quer mais disso. Esse é o foco dela, né? Porque esse é o livre-arbítrio. Onde você escolhe vibrar, né? Mas Gabi, para você é fácil vibrar alto porque você está numa situação melhor. Não, igual eu falei. Lá no passado, eu também tive muitas dificuldades. Até hoje eu tenho dificuldade, gente, né? Eu não vivo numa bolha. Então, assim, eu sempre escolho o que eu quero focar. Se eu tenho um problema, eu vou focar no problema ou vou focar na solução? Se tem alguém que tá me irritando, né? Uma pessoa chata, eu vou focar no quê? Nos pontos negativos dessa pessoa? Ou eu vou começar a olhar? Mas ela também tem pontos positivos. Quando você escolhe onde você quer focar, né? Onde você quer focar a sua energia, aquilo expande, né? Eu faço muito esse teste, porque assim, óbvio que tem pessoas que me irritam, né? Óbvio que tem pessoas que não me agradam 100%, mas o que eu faço com cada uma dessas pessoas? Porque eu sei que tudo é energia, tudo está conectado e tudo é espelho. Então, o que eu faço com cada uma dessas pessoas? Eu busco em cada uma dessas pessoas qualidades e foco naquelas qualidades. E sabe o que acontece? A pessoa se torna legal, a pessoa se torna aquela pessoa que fala, nossa, essa pessoa é realmente legal. Aquilo lá que eu tava focando, nossa, ficou tão pequenininho. Então, você escolhe diariamente aquilo que você quer focar, né? Então, assim, é isso que eu quero que vocês entendam para vocês co-criarem, manifestarem o sonho de vocês. Porque vocês sabem que existe o quadro dos sonhos, que existe a técnica 33 vezes 3, que existe Ho'oponopono. Vocês sabem um monte de técnica. Só que esse monte de técnica sozinho, essas técnicas sozinhas, elas não funcionam. Por quê? Porque existe um passo a passo, existe um roteiro realmente para você seguir, para que aquilo se manifeste na tua realidade. Sem um passo a passo, você vai fazer Ho'oponopono, mas você vai vibrar baixo. Aí você vai ficar reclamando. Aí você não sabe como visualizar. Ou você faz o quadro dos sonhos, mas você fica lá olhando aquele quadro dos sonhos eternamente. Você não consegue tirar aquele desejo do papel. Por quê? Porque você não sabe agir, né? Então, assim, o que eu quero falar pra vocês é isso, né? Esses são os pilares da lei da atração. Minha última cocriação aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é uma cocriação que... Eu tenho 2 cocriações que vão estar no meu curso, né? Que a primeira cocriação, que é a minha casa na Europa, vão ser estudos de caso dentro do meu curso, tá? Por que estudo de caso? Porque assim, gente, lei da atração na prática, né? Quando você sabe como a pessoa fez, você tem muito mais facilidade em aplicar na tua vida, né? Porque... Só um minuto. Porque por mais que você tenha o conhecimento, se você não sabe aplicar, né? Porque tudo aqui que eu falo pra vocês é pra vocês conseguirem aplicar na prática, né? Pra vocês realmente conseguirem tirar do papel os seus sonhos. Então, no meu curso, vai ter 2 estudos de caso. O primeiro deles é a casa dos meus sonhos na Europa. Vou falar desde o início como que eu co-criei essa casa, né? Vou contar toda a história, vou mostrar a casa pra vocês. Vou mostrar o joguinho do The Sims, porque eu quero que vocês entendam como visualizar, como realmente
ver o teu sonho, de fato, como se você já estivesse vivendo dentro dele. Porque isso é muito poderoso. Se você já consegue visualizar como se você já estivesse vivendo dentro dele, isso daí potencializa umas 10 vezes a lei da atração. O seu poder de cocriação. Gente, a gente cocriou essa casa, né? Eu e meu marido, a gente mudou pra Holanda em janeiro de 2020. Eu consegui meu emprego em fevereiro, que também foi uma cocriação, que já tá no meu canal do YouTube, que vocês podem ver lá. Eu vi essa casa, eu desenhei minha casa no The Sims em abril e a gente comprou a casa em outubro. Assim, super rápido. E é a casa dos meus sonhos, tá? Então, esse vai ser um estudo de caso que vai ter dentro do curso. É um estudo de caso onde você vai entender como aplicar todos os pilares que eu estou ensinando aqui pra vocês. Todos os pilares, detalhe por detalhe. Eu vou passar por dificuldades? Vou! Opa, gente, tivemos várias dores de barriga. Várias dores de barriga, né? Tanto que até o cara... Isso daí eu vou contar no curso, mas assim... Só um pedacinho. Até o cara do cartório holandês falou pra gente: vocês são malucos, eu nunca vi isso na vida, né? Então, assim, vocês vão ter dificuldades? Sim, o caminho do sucesso não é linear. Quem falar isso pra você é uma mentira. Você vai ter dificuldades, você vai ter altos e baixos. Mas quando você conhece as leis, quando você segue os pilares, não tem erro. Você tá segura, né? Você confia em Deus, no universo, e você segue fazendo o que você aprendeu. Vibrando na frequência dos seus sonhos. Você já sabe que é real, você acorda todos os dias com aquela certeza: meu sonho já foi realizado. É só uma questão de tempo. E aí você nem fica com aquela ansiedade. Ai, quando vai acontecer? Eu não tenho essa ansiedade. Porque eu sei que vai acontecer o quê? No momento certo, no momento que eu estiver preparada. Porque tudo que acontece até o momento de eu manifestar está me preparando para aquilo que eu estou desejando. Então, todas as dificuldades, todos os contratempos, tudo isso está me preparando para ser a pessoa que eu preciso ser quando eu chegar lá. Que aí eu vou estar preparada de fato para receber aquele sonho. Porque, gente, você pode perceber uma coisa. Aquelas pessoas que ganham na loteria, né? Ganham Big Brother, essas coisas que ganham muito dinheiro e elas não estão preparadas, elas não entraram naquela frequência do dinheiro. O que acontece com elas? Dá 2 anos, elas perdem absolutamente tudo. Né? Porque elas não estavam preparadas para conseguir aquilo. Por isso que esses pilares, do início ao fim, de limpar as crenças, de você limpar suas memórias, você nunca mais vai voltar a vibrar baixo, você nunca mais vai voltar pro degrau anterior. O seu degrau só vai aumentar cada vez mais. É isso que eu gosto de compartilhar aqui com vocês, porque lá no início, né, 17 anos atrás, o que eu fazia? Deixa eu ver aqui. A Hakap, muito lindo ver a lei da atração na prática dando certo pra você, amiga. Muito obrigada. Então, lá atrás, 17 anos atrás, o que eu cocriava, gente? Eu cocriava coisas pequenas, né? Eu cocriava, uma viagem, um presente, passei na faculdade, um emprego, né? Fui cocriando coisas pequenas. Até hoje, né, depois de 17 anos, entendendo que existia um passo a passo, né? Existia um atalho. Eu comecei a cocriar coisas grandes, né? Eu cocriei a minha casa dos sonhos e agora eu cocriei também, o que eu quero falar pra vocês, eu faço só um pouquinho mais no final, tá? Pra fazer um suspense, mas quem viu meus stories já sabe. Mas assim, gente, eu quero agora pedir pra vocês permissão pra falar do meu curso, né? Que é realmente um curso que eu criei baseado em resultados, tá? Então, por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque, primeiro, eu me sinto tão abençoada, mas tão abençoada porque tudo o que eu quero, tudo, todas as áreas da minha vida, tudo o que eu quero, eu realizo, eu manifesto, eu vivo na minha realidade. Eu quero viajar, esse ano eu queria ir para Dubai. Aí o que aconteceu? Surgiu o Mundial do Palmeiras, meu marido é palmeirense roxo, o que a gente fez? A gente foi para Dubai. Não estava no plano, não estava nada, eu só visualizei, porque eu comecei a ver muita gente no Instagram indo para Dubai. Eu falei, gostaria de ir para Dubai também. Segui os pilares e cocriei. E, gente, tô falando pra vocês que é sério, não é uma coisa que você tem que forçar pro universo. As sincronicidades acontecem, né? E é isso que eu explico no meu curso, detalhadamente, desde o início, desde o primeiro passo de você visualizar, como você vai visualizar, né? Tem um jeito certo de visualizar, né? Depois de você visualizar, você vai lá, e as aulas, gente, elas são curtas, pra você fazendo e já seguindo pra próxima, pra você realmente colocar em prática, não daqui a meses, não, mas já agora, porque a vida é agora, né? E quanto mais você perde tempo
sem saber como funcionam as leis universais, sem saber como a lei da atração funciona, você está perdendo tempo, porque a vida, gente, vai passar. Enquanto você deixa a vida passar, sem saber que existe uma energia conspirando a teu favor, porque como eu falei nas primeiras aulas, né? O universo, a fonte criadora, tá sempre abençoando a gente, ela sempre tá falando sim. Então, se você quer o carro novo, ela fala sim, você vai ter o carro novo. Você quer um marido? Sim, você vai ter o marido. Você quer? Sim, você vai ter. Só que você não está manifestando aqui fora, por quê? Porque você tem crença limitante, porque você não perdoou muita gente, né? Você não se perdoou, você vive na culpa, na angústia, na amargura, por isso é limpeza de memórias. Você ainda não está vibrando na frequência daquilo que você deseja, né? Como você estaria se sentindo se você já estivesse vivendo aquilo? Você tem que viver assim, né? Alguém me perguntou esses dias, né? Mas é fingir? Quando você aprende a fazer corretamente, não é nem mais fingir, é realmente viver. Gente, eu vivo de fato como se meus sonhos já fossem reais agora, todos eles, né? E aí você solta, e o soltar é agir, né? O soltar não é sentar, soltar é ter fé e soltar é agir. E a fé você vai construindo, né? Porque às vezes tem gente que não tem fé nenhuma. Ah, não acredito em nada, nada funciona, minha vida é uma droga. Por quê? Porque você tem que construir pedacinho por pedacinho. Você ficou muito tempo vivendo numa vibração muito negativa. Deixa eu ver, Beatriz, o curso é gravado? São vídeos para a gente assistir? O curso é todo gravado. Eu vou falar um pouquinho do curso. O curso é todo gravado, são aulas curtas para você não ficar... Porque eu nunca gostei de curso de aula muito longa. Então, assim, são aulas curtas que você já vai passando para a próxima aula. Tem várias técnicas também. Tem o quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos, gente, eu vou até contar essa história, porque eu quero muito contar essa história. O quadro dos sonhos que eu faço é um quadro dos sonhos de Feng Shui, né, que tá dentro do meu curso. E o Feng Shui é uma técnica chinesa, então assim, ele potencializa o quadro dos sonhos, porque cada quadrante tem a área certa de estar lá, né? Então assim, a área da saúde, a área da família, a área da profissão. E aí, o que eu fiz? 2 anos atrás, que isso vai estar no meu curso, tá? Para quem é aluna do meu curso, vai entender qual foi o estudo de caso dessa minha última cocriação. Eu quero contar aqui pra vocês agora. A minha última cocriação, eu vou compartilhar 2 cocriações no curso, as mais difíceis no meu ponto de vista, porque casa não estava disponível, e a segunda cocriação é que eu estou grávida, né? Eu estou contando agora pra vocês, porque já entrei no 4º mês, então já fica mais ok de compartilhar. Tô grávida, tô super feliz, e essa cocriação, o que acontece? Quando eu coloquei no quadro dos sonhos, essa cocriação, eu sempre desejei ter gêmeos. Né? A minha vida inteira eu sempre desejei ter gêmeos. Na família da minha mãe tem, né? A minha família da minha mãe tem gêmeos. Só que assim, é uma coisa que Deus, né, decide, o universo decide. E aí eu coloquei no meu quadro dos sonhos, eu visualizei. Eu fiz a minha visualização de sentindo que já era real, que tá dentro do curso. É uma meditação poderosa, onde você realmente faz um teatro mental, né? Você já traz aquele sentimento como se já estivesse acontecendo agora. E quando eu saí daquela meditação, e quando eu via todos os dias meu quadro do sonho, o que eu fazia, gente? Eu já sentia que aquilo já era real. E aí, lá no meu curso, vocês vão ver, né? No estudo de caso. Não foi uma coisa fácil, né? Demorou. Tiveram alguns contratempos, coisas médicas, que só vai saber quem tá lá dentro, porque como é uma coisa mais particular, eu quero que pessoas que estejam próximas a mim, né, pessoas realmente que confiam no meu trabalho, estejam lá dentro e saibam das coisas. Mas assim, tiveram vários desafios. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. O caminho da cocriação, da manifestação, pode ser que não seja uma reta, né? Não seja uma reta crescente. Pode ser que tenha dificuldades? Pode. Mas quando você segue os pilares, né? Desde o início, você segue os pilares. Você sabe o que você quer, com clareza. Eu sabia com clareza o que eu queria. Você limpa as crenças limitantes. Tinha muita crença limitante nessa área, gente. Muita crença. Né? Eu vou compartilhar com vocês lá dentro, como vocês vão entender como é que vocês descobrem quais as crenças. Porque as crenças, gente, limitantes, elas são sutis. Elas estão lá no nosso subconsciente, a gente nem imagina. Né? Então tem uma técnica para você descobrir as suas crenças, né? E limpeza de memórias, né? Limpar com Ho'oponopono, que é uma técnica que realmente funciona, que eu pratico, que eu uso na minha vida. Tá bom, combinado. Eu uso na minha vida. Depois do Ho'oponopono, vibrar na frequência dos sonhos.
tudo que eu falei aqui nesses dias com vocês, todos esses pilares da jornada, é tudo que eu uso para cocriar minha realidade em todas as áreas da minha vida. Então, assim, essa foi mais uma cocriação que realmente eu acho muito difícil, assim, no sentido de a pessoa que acha que a lei da atração não funciona, ela vai olhar para isso e falar assim, isso não vai dar certo para você. Meu marido falava mesmo, ele falava assim, Gabriela, não viaja. E eu tinha tanta certeza que eu falei assim, amanhã a gente vai ver ultrassom e vai ter 2. E meu marido falava assim, não fala isso porque você vai ficar chateada. E eu falei pra ele assim, não tem como eu ficar chateada. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu sei que tem. Por que eu sei que tem, gente? Porque eu sigo os pilares que eu tô explicando aqui pra vocês. E é isso que eu quero que vocês vivam na realidade de vocês. Eu quero de verdade que vocês tenham acesso a essa ferramenta. Quero que vocês cocriem os sonhos de vocês, porque minhas alunas, os meus seguidores aqui, me mandam depoimentos toda hora falando, Gabi, eu cocriei meu emprego, eu cocriei minha casa. Tem uma seguidora que ela tá comprando uma casa em Orlando agora. Gente, tudo depende do tamanho dos seus sonhos, né, da sua ambição, de onde você quer chegar. Porque é possível você cocriar tudo o que você quer na sua realidade. Eu até anotei aqui o que tem no curso, né, para vocês entenderem. São aulas curtas, rápidas, para você já entender. É uma metodologia que eu ensino, gente, é o que eu falo aqui para vocês, de uma forma fácil, clara, na prática, né, não tem aquela coisa de muita teoria. Tem um pouco de teoria para vocês entenderem as leis universais, porque quando você tem o conhecimento, você consegue entender por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, por que eu faço o Ponopono. Tudo tem um sentido. Então, quando você tem um pouco de conhecimento, né? Quando você tem o conhecimento, você vai aplicando e você vai ganhando mais confiança também. Então, por isso que é importante você realmente entender. Por que é energia, né? Porque tudo é energia. Isso está explicado no curso. Por que tudo é energia, né? Por que isso é importante? Tudo isso faz um sentido. Afirmações positivas. Tem listas de afirmações positivas para autoestima, para amor, para emagrecimento, para elevar a vibração, para sucesso profissional. As afirmações positivas são em áudio e em texto, então você pode imprimir ou você pode ficar ouvindo o dia inteiro se você quiser. Meditações, gente. Meditar é muito importante. Eu fiz um curso com o Dr. Joe Dispenza, que é um dos caras assim incríveis da lei da atração, que ele fala que meditar nada mais é do que você se familiarizar com o seu sonho. Então tem 21 meditações para você desapegar do seu desejo, porque às vezes você tem aquele apego. Eu preciso que aconteça, eu preciso que aconteça. Meditação para você elevar a sua vibração, para autoconfiança, para amor próprio, para você perdoar o seu pai e sua mãe, porque essa expectativa que você tinha em relação a eles, tudo isso está te bloqueando de você viver a vida que você tanto quer. Meditação para você se perdoar, né? Porque isso também é importante. Meditação para criança interior, né? Para você acolher essa criança. Às vezes você teve algum trauma na infância, alguma coisa que não foi bem resolvida. Tem meditação para criança interior também, né? São 21 meditações ao todo. Tem um livrinho, gente, que chama Minutos de Sabedoria. Eu sempre gostei daqueles livrinhos de Minutos de Sabedoria para ficar lá folheando, né? Vamos sortear um dia, né? Aí eu sorteava lá e vinha aquela palavra que dava aquele conforto, né? Então eu criei um livrinho super bacana, que tem tudo a ver com a lei da atração, obviamente. Então assim, você abre lá e você pega uma palavra e todos os ensinamentos sobre lei da atração, para você continuar confiando no teu sonho, confiando que aquilo vai realmente se manifestar na tua realidade. Tem histórias que inspiram. Gente, quanta gente que a gente conhece que usa a lei da atração. Caio Castro, ele usou a lei da atração para ganhar aquele concurso do Luciano Huck. Anitta usou a lei da atração para ser o fenômeno que ela é hoje. Ela visualizava ela nesse sucesso todo que ela tem. A Jennifer Lopez, assim, muita gente, eu coloquei a história de várias pessoas, né? Beyoncé, várias pessoas, o que elas fizeram para manifestar a realidade delas, né? Então, assim, histórias que inspiram, porque toda história alimenta a nossa chama, né? Toda história fala assim, aquela pessoa conseguiu, realmente isso funciona, eu vou tentar. Então, assim, são histórias para você realmente não desistir, né? Não desanimar, porque igual eu falei para vocês, a gente não vive numa bolha, a gente vive no mundo real, né? Boa noite, qual a sua profissão atual? Seu conteúdo é maravilhoso. Oi, Carol. Minha profissão atual, eu sou coordenadora de projetos logísticos para o norte da Europa, né? Eu cuido de 5 países, mas como eu tô falando aqui para vocês nessa live, né? Eu trabalho na Holanda, mas como eu tô falando aqui para vocês nessa live, tudo que eu co-criei na minha realidade, minha casa na Europa, meu casamento, minha cachorrinha, meu emprego, agora minha gestação de gêmeos, tudo que eu co-criei na minha realidade foi baseado nos 5 pilares. Então, assim, a minha profissão atualmente eu trabalho em supply chain, né?
Mas o que eu compartilho aqui com vocês são as minhas experiências, e não só minhas experiências, né? Os meus resultados. Porque, gente, eu tenho resultados antes de vir aqui falar pra vocês, né? E são vários e vários anos de resultados. E vocês podem até ver no meu YouTube, porque tem várias lá cocriações, como que foi a cocriação de cada coisa. E por fim, né, gente, o que eu vou compartilhar no meu curso também são os 2 estudos de caso, né, da minha casa na Europa, que era uma casa que, igual eu falei pra vocês, ela não estava disponível, era uma casa que nem estava à venda. Eu olhei pra ela e falei, essa casa vai ser minha, eu vou morar nessa casa. E hoje eu moro na minha casa dos sonhos. E o segundo estudo de caso da minha gravidez dos gêmeos, né, como eu falei pra vocês, tiveram várias dificuldades, mas usando os pilares, né, que eu compartilho aqui com vocês, que no curso tem detalhadamente, aula por aula, explicando, você vai conseguir colocar em prática, tá bom? E se vocês estão no grupo do WhatsApp, eu vou até colocar um depoimento de umas alunas minhas, para vocês verem qual foi o que elas tiveram de resultado na vida delas, tá bom? E é isso, gente, assim, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. O meu curso vai ficar aberto por 5 dias, eu vou abrir agora, depois dessa live. Então, assim, vai ficar aberto por 5... Deixa eu ver o que a Leite tá falando. Eu acredito que minha vida vai mudar. Se muita gente conseguiu, eu também consigo. Exatamente isso, né? Quando a gente vê a história de outras pessoas, a gente se anima pra falar, vou tentar mais uma vez, né? Então, assim, o curso vai ficar aberto, né? As vagas estão abertas hoje. Vão ficar abertas por 5 dias. E de todo o meu coração, foi um curso que eu fiz que realmente traz resultados. Que você vai conseguir colocar na prática sem demorar. Né? Porque esse é o ponto, porque a vida passa muito rápido, né? Enquanto você tá aí perdendo o seu tempo, querendo manifestar as coisas, olhando para o seu quadro dos sonhos e nada sai do papel, você fica lá escrevendo e nada funciona, né? Por quê? Porque existe um passo a passo. E esse passo a passo que eu criei, né? Esses pilares que eu identifiquei, são os pilares que vão ser o atalho para você cocriar sua vida dos sonhos muito mais rápido, tá bom, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem no meu direct aqui no Instagram. Tá bom? E eu vou compartilhar mais informações também no grupo do WhatsApp. Muito obrigada, um beijo pra vocês e a gente se vê.